Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos aprender aqui alguns conceitos, que são fundamentais aí na matemática financeira. Então nós vamos definir, e vou mostrar para vocês também a notação utilizada em cada um desses conceitos. Então primeiro é o capital. Então o que é capital? Capital é a quantia em dinheiro na data zero, ou seja, no início da aplicação. Ou seja, o capital aí, ele é chamado de valor presente, que a gente chama de PV, tá? Ou valor inicial, valor principal, entre outros. A notação, que a gente utiliza para um capital é PV ou C, Geralmente PV a gente utiliza aí, quando a gente trabalha aí com a calculadora HP 12C, E esse C aqui a gente utiliza quando a gente está trabalhando mais com expressões algébricas, tá? Então o capital, ele pode ser um dinheiro que você está investindo, numa atividade econômica, pode ser o valor de um financiamento, ou até mesmo de um empréstimo, Mas o capital é aquele dinheiro mesmo na data zero. O que é os juros? Os juros ele é a remuneração dada a qualquer título de capitalização, ou seja, pelo uso do capital empregado ou pela aplicação do capital em atividades produtivas durante um certo período e a uma determinada taxa. Então, geralmente, aí, juros é uma remuneração que você se paga. Aí, por exemplo, quando você vai tomar um empréstimo, ou quando você pega também um capital e vai fazer uma aplicação, você recebe por esse capital que você emprestou a um determinado período e uma determinada taxa, você recebe aí uma remuneração que é os juros. E esses juros que você recebe, ele é devido porque você vai assumir um risco, Suponha você emprestando um dinheiro, então você acaba tendo que assumir um risco do empréstimo, durante um determinado tempo também desse empréstimo pode ter uma inflação. Então, geralmente quando você aplica um dinheiro ou você pega um empréstimo, tem os juros embutidos sobre o capital inicial, ok? Esse período, esse certo período que você empresta o dinheiro ou você aplica uma determinada taxa é o que a gente chama de período financeiro ou período de capitalização, E aí para frente a gente vai ver alguns tipos de capitalização, ok? A notação utilizada aí para juros, tá? A gente utiliza aí a letra J, ok? Prazo, O que é o prazo? Prazo ele é o período ao fim do qual os juros são calculados, Então, quando você faz o empréstimo, tem um determinado prazo, Ele é também chamado de período de capitalização, tá? Esse prazo a gente utiliza aí a notação, Notação N, ok? Então, a notação N para o prazo. E os prazos mais utilizados são dia, mês, bimestre, trimestre, semestre e ano. E geralmente a gente utiliza essas notações, ao dia, ao mês, ao bimestre, ao trimestre, ao semestre e ao ano, ok? Taxa de juros, O que é a taxa de juros? Que a gente representa pela letra I, Ele é o coeficiente, Então, ou seja, ele é a razão, resultante entre o juro, a razão entre o juro e o capital. Então, para você achar a taxa de juros, você faz o quê? Eu vou dividir os juros pelo capital. A cada taxa, ela deverá vir anexado o período a que ela se refere. Assim, elas devem estar de acordo com
prazo, né? Então eu tenho aqui, ó, a taxa de juros, né? Ela é dada pelo quê? Ela é dada pela razão entre os juros e o capital, certo? E aí tem duas formas que a gente pode representar essa taxa de juros, né? A gente tem aí a forma unitária ou decimal, certo? E aí é que a gente expressa ela aí, ó, através. Então aqui está a forma decimal, ok? Geralmente a gente utiliza, né, essa forma decimal para a gente fazer os cálculos, ok? E tem também a forma percentual, né? A taxa de juros ela pode ser representada, né, 5%, por exemplo, ok? Geralmente isso vem aparece nos enunciados, mas quando você vai resolver, né? Por exemplo, você pega lá uma expressão algébrica, você tem que colocar ela na forma decimal, tudo bem? Então tá aí a taxa, né? Então a taxa de juros, então ela é dada pelo juros sobre o capital, ok? E você tem essas duas formas de representação, né? E geralmente elas o que? Elas vêm anexadas ao período, né? A gente não fala 5% só, né? A gente às vezes fala 5% ao mês, ao ano, ao semestre e assim por diante, ok? O montante, né, é a quantia em dinheiro no fim da aplicação, sendo a soma do capital aplicado e os juros produzidos. Ou seja, o montante nada mais é do que a soma do capital mais do juro que foi produzido em um determinado período. Ele também é chamado de que? Valor futuro. Tá? Isso aqui é importante, que a gente vai utilizar isso aqui depois na calculadora HP, ó. Valor futuro, ok? É do inglês, tá? Future value, que é o valor final, saldo entre outros, ok? Então o montante, e aí a gente vai utilizar aí essa notação. Geralmente a gente utiliza isso daqui, M, nas expressões algébricas, tá? E FV aqui quando a gente está trabalhando aí com a calculadora HP, calculadora financeira, certo? Então o montante ele é dado o quê? Pelo capital, né, mais os juros. Ou seja, o montante é o quê? Aí eu apliquei um capital, né, e recebi de juros um determinado valor. Então o montante eu tenho que pegar meu capital inicial mais os juros que eu ganhei num determinado período, ok? Fluxo de caixa, né? O que é fluxo de caixa? Fluxo de caixa, na verdade, ele é um registro de uma sequência de movimentações financeiras ao longo do tempo, né? Então essas sequências aí são sequências de entrada e saída de recursos, ok? Então como que a gente faz? Na verdade, esse fluxo de caixa aí nos ajuda na representação dessas movimentações financeiras. Esse fluxo de caixa ele é representado por um eixo horizontal, certo? No qual marcamos o tempo, seja em ano, semestre, trimestre, bimestre, mês ou dia. Então você vai ter um eixo horizontal, né, representando aqui o tempo, período, ok? As entradas de recurso elas são representadas por setas orientadas para cima. Então se eu tiver uma entrada, então eu represento por setas para cima, ok? Dessa forma, né, perpendiculares ao eixo horizontal. Ó. Perpendicular, que eu tenho o eixo horizontal, perpendicular, né, forma um ângulo aqui de 90 graus. E as saídas de recursos são representadas da mesma forma, porém as setas serão colocadas para baixo. Então, quando eu tiver uma saída de recurso, eu represento, né, aqui com as setas para baixo. Né? Então, aqui eu tenho exemplos, ó. Então, tá aqui meu eixo horizontal representando o período tempo, né? Por exemplo, aqui eu tenho um período, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? N períodos, ok? E aí eu tenho as entradas, são representadas aqui por setas
para cima, né, orientadas para cima, e tem as saídas setas orientadas para baixo. Tá? Vou dar uns exemplos aqui que a gente entende melhor esses fluxos de caixa. Por exemplo, aqui, ó, eu tive uma saída de 1.800, né? Vamos supor que aqui o meu período aqui esteja em meses, né? Então, no mês 0 aqui tive uma saída de 1.800, no mês 1 não tive entrada nem saída, no mês 2 eu tive aqui uma entrada de R$1.000, no mês 3 mais uma entrada de R$1.000, mês 4 nada, no mês 5 eu tive uma entrada de R$2.000, ok? Vamos lá. Vamos fazer aqui um fluxo de caixa aqui para esse probleminha. Suponha que uma pessoa fez um empréstimo em um banco de R$1.000, pagando no final do período de 6 meses 1.200. Né? Então ela pegou, né? Ela tomou R$1.000, né? E depois ela pegou e pagou o que? 1.200. Então vamos lá, vamos pegar do ponto de vista dessa pessoa, que foi a pessoa que recebeu o empréstimo. Como ela, né, tomou esse empréstimo, ela recebeu o empréstimo, então no início ela teve uma entrada para ela, né, de R$1.000. Então tá aqui, ó. No início teve uma entrada para ela de quanto? R$1.000, certo? E no final do período de 6 meses ela pagou 1.200. Então, dando 6 meses aqui, ela fez o que? Então teve uma saída, ela pagou 1.200. Esse seria o fluxo de caixa do ponto de vista aí do tomador do empréstimo, ok? E se fosse do ponto de vista do banco, ou seja, aquele que doou o empréstimo, né? Aquele que fez o empréstimo, né? Então ele teve o que? No início ele teve uma saída de R$1.000, não foi? Então ele teve uma saída de R$1.000 e após 6 meses entrou o que? 1.200 para ele, ok? Vamos mais um exemplo aqui, ó. O investidor aplicou 6.000 e resgatou 6.320 após 3 meses. A representação do fluxo de caixa no ponto de vista do investidor. Então, o investidor, quando ele aplicou 6.000, então significa o quê? Que saiu, né? Então, saiu do bolso desse investidor 6.000. Então, vamos colocar aqui, ó. Então, saiu 6.000. E após o que? 3 meses, ele resgatou, foi lá e pegou todo o dinheiro. Qual foi o valor que ele resgatou? 6.320, né? Com uns juros aí de R$320. Ok? E por fim aqui a gente tem aí os regimes de capitalização, né? Ou seja, considere, vocês vão ver todos esses conceitos aí, nós já definimos, ó. Considere um capital, né? Que a gente aí utiliza aí a letrinha C como notação, que é aplicada a uma determinada taxa aí, por um período N, ou por vários períodos, né? Então eu tenho um capital e eu apliquei ele a uma certa taxa durante um tempo. Quando queremos calcular qual é o valor de um montante, né, estamos querendo saber o resultado dessa capitalização, né? Ou seja, eu peguei um capital, apliquei ele a uma determinada taxa por um período, um certo período, e qual que vai ser o valor, né, o montante, né, meu valor futuro daqui a um tempo, né? Isso vai depender do regime de capitalização que você, né, adotou, né, ou qual você está inserido. Nesse montante ele pode tanto ser utilizado como uma capitalização simples, né, que utiliza juros simples, como sistema de capitalização composta, juros compostos, ou um regime de capitalização mista, né? E é isso que nós vamos ver daqui para frente. Na nossa próxima já aula aí, nós vamos estudar aí o regime de capitalização simples, né? Ou seja, juros simples, ok? Então a gente encerra essa aulinha nossa aqui de hoje, onde nós apenas definimos esses conceitos que são fundamentais, importantíssimos para a gente entender, né, os próximos conteúdos aí que virão, ok? Então, um abraço, tchau, tchau.